A paz do Senhor a todos os caros irmãos e amigos que nos sintonizam e que nos escutam nesta hora. A partir deste momento vamos dar início a um estudo bíblico intitulado ao tema Dizem que a Igreja não é mencionada após Apocalipse capítulo 4. Será mesmo verdade? Portanto, o tema desta mensagem é: dizem por aí que a Igreja não é mencionada após Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Será isso mesmo a verdade? Existe por aí uma teoria espúria que a Igreja ela é arrebatada em Apocalipse 4:2 e que, após isso, a Igreja não é mencionada no livro de Apocalipse. Ou seja, ela não é, segundo estes teóricos, que são teólogos, eles dizem o quê? Que a Igreja não é mencionada no livro de Apocalipse após o capítulo 4 e só volta a ser mencionada no capítulo 22. O que, segundo eles, vem provar que a Igreja fica isenta dos eventos que vão ocorrer aqui na Terra entre o capítulo 4 e o capítulo 22. Ou seja, a Igreja seria isenta de passar pela grande tribulação. Será isso uma verdade? É isso que nós vamos ver. Glória a Deus. Aleluia. Eles acrescentam, não é? Aliás, eles frisam que o arrebatamento da Igreja se dá no capítulo 4 do Apocalipse. Mas será que existe algum arrebatamento no capítulo 4 do Apocalipse? É isso que nós vamos ler. Será que existe algum arrebatamento coletivo de santos em corpos de glória da terra para os céus, desde os 4 cantos da terra até aos céus, acontecendo no capítulo 4? É isso que nós vamos saber. Mais uma vez eu vou relatar aquilo que eles dizem. Eles dizem, não é? Eles dizem que a Igreja é arrebatada no capítulo 4, versículo 2 do Apocalipse, e que ela não é mencionada no livro do Apocalipse após o capítulo 4 e só volta a ser mencionada no capítulo 22. Mas, na realidade, a Igreja em singular, se referindo ao todo que é o corpo de Cristo, ou seja, aos cristãos, ela também nem é mencionada antes do Apocalipse capítulo 4 e nem sequer no capítulo 4. Ou seja, a palavra eclesia no singular, igreja no singular, para se referir ao corpo de Cristo, aos cristãos santos e salvos, que estão salvos pelo sangue do Cordeiro, vivem em santidade, ao grupo de crentes que serão arrebatados da terra ao céu, ela nunca é mencionada no livro do Apocalipse, em todo o livro, com a palavra singular igreja. É isso que nós vamos ver. Vamos aqui, para já, abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 4 para começar a desmascarar um pouco esta teoria espúria surgida no século XIX através de John Nelson Darby, um teólogo britânico, um homem bastante erudito, falava fluentemente várias línguas estrangeiras e creio que chegou a traduzir a Bíblia para, se não estou em erro, para o francês e para o alemão, e fez também uma tradução da Bíblia. Ele mesmo fez a Bíblia dele, John Nelson Darby, porém uma Bíblia com várias heresias. Que o tema, aliás, o tempo aqui não permite, mas é uma Bíblia que distorce várias doutrinas e verdades bíblicas. Uma Bíblia herética que ele traduziu, mas metendo a colher dele e o cunho dele para casar com as ideias pré-concebidas que ele estabeleceu. Este John Nelson Darby também foi considerado o pai, o inventor do sistema dispensacionalista, em que, segundo ele, haveria dois povos e duas formas em que Deus trata, em que Deus agora estaria tratando com a Igreja e que depois Deus iria tratar em separado com Israel. Glória a Deus. E também o pai do arrebatamento secreto. Foi o primeiro homem a desenvolver todo um sistema doutrinal escatológico e a dividir a vinda de Jesus Cristo em duas fases diferentes, ou distintas uma da outra, separadas entre si por 7 anos, em que, na primeira fase, Jesus viria secretamente arrebatar
os seus escolhidos, a sua igreja. Ou seja, invisivelmente. E a segunda fase ele viria visivelmente para os judeus e para implantar o milénio. Foi o primeiro a dividir a vinda de Jesus em duas fases e também a fazer o escopo doutrinal do arrebatamento secreto, ou seja, a preparar a base doutrinal para esta nova teoria surgida no século XIX. Então vamos aqui então refutar já as ideias, porque há a ideia que o arrebatamento da igreja se dará em Apocalipse capítulo 4, versículo 2, e que após o capítulo 4 a igreja não é mencionada. Não é mencionada no livro do Apocalipse e, portanto, estaria isenta de todos os eventos que irão ocorrer aqui na Terra, como, por exemplo, a chegada ou a manifestação do Anticristo, a revelação da besta, a revelação do Anticristo e a manifestação da besta. Portanto, a igreja não estaria aqui na Terra para assistir ao tratado de paz que ele fará com o primeiro-ministro de Israel, o representante de Israel, e com os representantes de muitas nações, e a igreja não estaria aqui sequer para a grande tribulação, os dias em que seria perseguida ferozmente pela besta. Vamos então aqui ler Apocalipse capítulo 4 e ver se o verso 2 ele fala mesmo acerca do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Antes vamos ler o contexto. Apocalipse capítulo 1 diz assim, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. O Pai deu ao Filho para mostrar aos seus servos, quem são os seus servos? Aos cristãos, as coisas que brevemente devem acontecer. Então o livro do Apocalipse foi escrito para quem? Para ti e para mim, para todo o cristão. E as notificou João, seu servo, ou seja, o apóstolo João, o qual testemunhou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E depois diz aqui, João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Glória a Deus. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou, aleluia, dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja a glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era e que há de, e que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e na paciência de Jesus, estava na ilha chamada de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Então ele foi arrebatado em espírito, ou seja, o corpo dele ficou na ilha de Patmos. Glória a Deus, ali perto da Grécia. Aleluia, uma ilha que eu creio que pertence ao país chamado Grécia. Glória a Deus, é uma ilha que fica, aleluia, glória a Deus, ali perto da Grécia. Foi arrebatado em espírito, então ele foi no espírito, o corpo ficou na terra. E Deus lhe deu a visão. E ele teve a visão de Jesus glorificado e que tinha nas mãos, aleluia, ricantalamasteri, 7 castiçais e 7 estrelas. E os castiçais eram as 7 igrejas que havia na Ásia. Havia 7 igrejas que não eram as únicas igrejas, mas eram 7 igrejas bem representativas, não é? Acerca dos cristãos que havia na Ásia. Eram igrejas realmente proeminentes ali na Ásia. Glória a Deus. No capítulo 2, glória a Deus, no capítulo 2, antes do capítulo 2, Jesus diz assim: escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Jesus mandou escrever, depois de lhe mostrar a revelação, olha, depois vai escrever aquilo que tens visto e as coisas que são as coisas que estavam acontecendo no século I,
em 90 depois de Cristo, estavam ao presente acontecendo e as coisas depois destas vão acontecer. São coisas futuras escatológicas. Então, no capítulo 2, glória a Deus, Deus manda escrever ao anjo da igreja de Éfeso. E não só, glória a Deus, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Pérgamo, glória a Deus, e ao anjo da igreja de Tiátira, glória a Deus. Ou seja, Deus mandou escrever no capítulo 2 e no capítulo 3, depois no capítulo 3 também manda escrever ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Laodiceia. Então o capítulo 2 e o capítulo 3 fala do quê? São revelações que Deus deu a João através de Jesus Cristo, que Deus deu a João pelo seu mensageiro, glória a Deus, e são revelações de situações que estavam acontecendo literalmente no século I, em 90 depois de Cristo, em 7 igrejas literais que existiam naqueles dias na região da Ásia Menor. Para os irmãos entenderem, eram 7 igrejas literais. Então as mensagens às 7 igrejas são mensagens literais. Glória a Deus, eram 7 igrejas literais que existiam, mas também existem mensagens futuras, escatológicas, proféticas para todas as igrejas, ou seja, para todos os cristãos, para a igreja de Cristo dos últimos dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Como, por exemplo, capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até à morte e dar-te a coroa da vida. Aleluia, glória a Deus. Então, o cristão tem que ser fiel até à morte, ou seja, até o dia que morra. Morra ele de morte natural, ou morra ele te kamanagashaya, o ramasteri canta lamasteria, aleluia, martirizado, torturado, preso, aleluia, charamanai, chacinado, aleluia, sovado, esmurrado, esbofeteado, pelo amor de Cristo, decapitado, degolado, por amor de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Aleluia, ricanta lamasteria. Oh, glória a Deus. Aramanagai, Surikai, Ramanagashéria. Aleluia, glória a Deus. Alá, Samaia, Cantaramanaya. Olha aí, outra promessa. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Até à vinda de Jesus nós temos que reter aquilo que nós temos da parte de Deus. Então isto aqui fala de uma profecia escatológica para a vinda de Jesus no capítulo 2, versículo 25. Então, para além de 7 situações que estavam acontecendo literalmente nestas 7 igrejas que tinham que ser resolvidas, havia exortações, glória a Deus, havia repreensões, exortações e elogios nas mensagens aos 7 pastores, porque os anjos vêm do grego angelos, que significa mensageiro, não importando se ele é celestial ou terrestre, neste caso aqui é terrestre, ao mensageiro da igreja que está em Éfeso, em Pérgamo, em Esmirna, e por aí vai, até por fazer as 7. Eram 7 pastores, os 7 presidentes, os 7 líderes, os 7 fundadores, aqueles que presidiam sobre as igrejas, aqueles que estavam à frente, aqueles que conduziam o rebanho. Aleluia, glória a Deus. Então havia 7 mensagens literais e havia também promessas escatológicas, mensagens escatológicas para as igrejas, ou seja, o total dos cristãos, a igreja dos últimos dias. Glória a Deus. Então, para tu teres a noção, glória a Deus, aleluia, aleluia. Então Deus mostrou tudo isto. E o último versículo do capítulo 3 é: quem tem espíritos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui é para toda a igreja de Cristo. Esta igreja plural aqui é toda a igreja de Cristo. Depois do capítulo 4, no capítulo 4, depois destas coisas, olhei, quem olhou? João, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Aleluia. Então, isto aqui, irmão, glória a Deus, era o próprio João, Xarabai, que ouviu uma voz, como de trombeta. Aleluia. Dizendo: sobe aqui, e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito. Fui. Não diz que fomos. Não foi a igreja que foi arrebatada no capítulo 4. Foi o apóstolo João. Singular. Este povo que diz que é teólogo, escatólogo, filósofo da Bíblia.
glória, aleluia, doutor em filosofia, doutor em divindade, não é? Escatólogo, especialista em Apocalipse e no livro de Daniel, nem nunca foram à escola. Ou se foram, são semi-analfabetos. Se calhar nem fizeram o ensino básico. Não sabem nem ver que o verbo, glória a Deus, os tempos verbais, glória a Deus, aleluia, existe a pessoa, e nem sabem se é presente, se é passado, se é futuro, não sabem nem analisar, glória a Deus, nem sequer analisar, porque ele foi arrebatado. Não diz que ele será arrebatado. Então não é futuro, não é que o apóstolo João será arrebatado, senão ele teria, porque ele morreu há 2000 anos atrás. Ele morreu em 90 depois de Cristo, há cerca de 2000 anos atrás. Então ele teria que estar vivo até hoje, se fosse uma coisa futura. Então aqui foi algo que aconteceu no passado. Ele foi arrebatado singularmente em espírito. Não é algo futuro e não é algo coletivo. Não sabem nem os tempos, nem as pessoas. Glória a Deus, do singular e do plural. E logo fui arrebatado. Fui quem? Eu, a primeira pessoa do singular, ou seja, João, que estava relatando esta visão no espírito. Quem foi arrebatado não foi nós, plural. Nem é uma coisa que serão arrebatados. Não diz e logo seremos arrebatados. Não é algo futuro. Então como é que algum teólogo, escatólogo, professor e doutor da Bíblia, mestre em divindade, homem que diz que é PhD, THD em teologia, que é doutor em divindade, que é mestre, que é ultradoutor, como é que ele consegue inventar aqui o arrebatamento da igreja, no capítulo 4, versículo 2? É muito idiotice, é porque eles meteram na cabeça que a igreja não vai passar pela grande tribulação. A segunda coisa, a igreja não pode passar de jeito nenhum, não pode jamais passar pela grande tribulação. E a terceira coisa, qualquer que ensinar o contrário disto seja anátema, ou seja, é herege, é falso profeta, é falso mestre, é seita, é heresia. Glória a Deus. Então, eles metendo isto na cabeça, eles querem escapar de todo jeito de ver a cara do anticristo. Eles não querem estar mais aqui. Eu também não quereria. Ninguém é masoquista, ninguém gosta de sofrer. Eles não querem ser perseguidos pelo anticristo, nem passar pela grande tribulação, nem estar aqui durante a época da marca da besta. Então, arranjaram maneira de meter o arrebatamento no capítulo 4. Um arrebatamento coletivo de um conjunto de pessoas, um arrebatamento coletivo da igreja, que não existe, e num tempo futuro, quando aqui é um arrebatamento singular, aleluia, de espiritual, não é corporal, não é um arrebatamento em corpo. João não foi arrebatado em corpo ao céu, foi arrebatado em espírito, para os irmãos terem noção. Então o arrebatamento aqui é um arrebatamento espiritual, aleluia, é um arrebatamento em espírito, não é no corpo. Então não é enquanto que o arrebatamento dos cristãos da igreja vai ser corporal. Porque importa que aquilo que é mortal se revista de imortalidade e aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Aleluia, aleluia. Porque nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e juntamente arrebatados com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o arrebatamento da igreja é corporal, mas o arrebatamento mencionado no capítulo 4, versículo 2 é espiritual. O arrebatamento da igreja é coletivo, mas aqui é o arrebatamento individual. Eles não sabem nem o que é a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Tem que voltar à escola, estes teólogos. Não sei como é que alguém passa um certificado de bacharel em teologia, aleluia, aleluia, ou doutor, ou mestre, ou doutor em teologia, a alguém que nem sequer sabe o básico da língua portuguesa. E depois vem com estas teorias espúrias. Porquê? Porque eles em vez de fazerem exegese, extraírem do texto aquilo que o texto quer nos falar, porque a Bíblia, ela é que vai falar connosco, nós apenas temos que extrair o que ela nos quer dizer, isso é a exegese. Eles fazem a exegese, eles inserem as suas ideias pré-concebidas, os seus dogmas, como este, que a igreja não pode estar mais aqui, a partir do capítulo 4, não pode. Banagasterial tem que ser arrebatada antes da grande tribulação. Então eles inserem estas ideias no texto. Glória a Deus, criando com isso muitas heresias. E aqui está uma grande heresia. Por último, Halabastéria, aqui o arrebatamento é o arrebatamento de uma só pessoa. Glória a Deus. Enquanto que o arrebatamento da igreja é coletivo. Então o que é mencionado aqui é o arrebatamento espiritual, em espírito, de uma só pessoa num tempo passado, do apóstolo João. Enquanto que o arrebatamento da igreja é um arrebatamento corporal, coletivo e futuro.
futuro, é futurístico. Vai acontecer, um evento vai acontecer no futuro. Então vejam a heresia que está sendo ensinada. Eles dizem por aí, quem? Os teólogos. Especialmente os teólogos darwinistas. Darwinistas. Aleluia, parecido com Darwin. Mas é Darby. Darwinistas, eles, glória a Deus, dizem por aí que a igreja, aleluia, não é mencionada após Apocalipse 4.1 e que a igreja será arrebatada em Apocalipse 4.2 e que não é mais mencionada após o capítulo 4 de Apocalipse, só volta a ser mencionada no capítulo 22, o que é uma falácia, aqui estou provando. Glória a Deus, eu vou continuar, irmão, porque aleluia, esta palavra é digna de aceitação. Vamos continuar. E logo fui arrebatado no Espírito. Quem foi? João. Foi arrebatado. Então foi num tempo passado. Quando é que foi? Em 90 depois de Cristo. No século I. Não diz que será arrebatado. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Então havia um trono e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado na aparência era semelhante à pedra de jaspe e sardónica. Aleluia. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Glória a Deus. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos os 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Então, meus amados, meus amados irmãos, é impossível que estes 24 aqui, outros não, esses mesmos teólogos, às vezes eles misturam e dizem que a igreja são os 24 anciãos. Espera aí, mas quem foi arrebatado foi João, num tempo passado e em espírito, não foi em corpo. Como é que é possível que esse arrebatamento do capítulo 2 se refira aos 24 anciãos? Obviamente que não tem nada a ver. O próprio João viu os 24 anciãos. Eu pergunto, se os 24 é um número figurado e representa a totalidade da igreja, os milhões de cristãos lá no céu, aleluia, que serão arrebatados no futuro, quando aqui fala do passado, se isso aí é a igreja, então, se nós vamos interpretar 24 com números figurativos, representando milhões, então nós também poderíamos, no versículo anterior, no versículo 3, interpretar da forma alegórica. Aleluia! E dizer que o que João viu não foi um trono, mas foi milhões de tronos e não foi um Deus. Não foi um assentado sobre o trono, ou seja, que é o único Deus, mas foram milhões de deuses. Cuidado com a interpretação alegórica. Estes 24 anciãos, em 90 depois de Cristo, já estavam lá no céu. Não é a totalidade da igreja, mas eram apenas 24. Glória a Deus. Há várias teorias para isso. Quem poderá ser? Aleluia. Quem poderá ser? Não sei quem poderá ser. Poderão até ser esses 24? Glória a Deus. Poderão até ser, irmãos, 12 profetas e 12 apóstolos. Poderão até ser literalmente. Mas é num tempo passado. Os irmãos entendem? E estavam ali com corpos espirituais, não ainda com o corpo físico, porque a primeira ressurreição ainda não aconteceu. Ninguém está no céu com corpo físico. Aleluia, e o único que foi arrebatado corporalmente foi Elias. Mas ele teve uma transformação corporal. Certamente ele não entrou lá com o corpo corruptível, nem com o corpo mortal, porque o corpo corruptível se revestiu de incorruptibilidade e o mortal de imortalidade. Amém? Ele é o exemplo do arrebatamento da igreja. Elias, glória a Deus, Alabai, agora todos os demais estão à espera da primeira ressurreição. Glória a Deus. Então é bem claro, isto foi no passado. Estes 24 anciãos é 24 literais, não é os milhões de cristãos, não é a igreja. Glória a Deus. Só para tu teres uma ideia, então, muita falácia, muito engano é apregoado. Recamanassuri canta lamanaya. Oh, glória a Deus. Vamos então aqui. Glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus, amém, aleluia. Então existe por aí uma teoria espúria de que a igreja ela é arrebatada em Apocalipse 4.2 e que a igreja não é sequer mencionada no livro de Apocalipse após o capítulo 4 e só volta a aparecer, ou seja, a ser mencionada no capítulo 22.
Mas na realidade a palavra igreja em singular, se referindo ao todo que é o corpo de Cristo, ou seja, aos cristãos, também nem sequer é mencionada antes do Apocalipse, também não é mencionada antes do Apocalipse capítulo 4 e nem sequer no capítulo 4 do Apocalipse. Ela não é mencionada, irmão. Não é mencionada no capítulo 4. Eu vou ler todo o capítulo 4 para tu veres que ela não é mencionada. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e vozes. Aleluia! Há aqui uma teoria também que estes 24 possam ter sido pessoas, cristãos, santos, que foram ressuscitados, aleluia, quando Jesus morreu, a sua morte trouxe vida a todos nós. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que quando Jesus expirou na cruz, disse: Pai, está consumado, a ti rendo o meu espírito. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, houve um grande tremor de terra na cidade, ai, Sharabanai de Jerusalém, e muitos dos santos andaram pela cidade ressuscitados. Então há uma teoria que estes 24 anciãos poderão ser esses santos, glória, ou parte desses santos que foram arrebatados. Glória a Deus. Mas é só 24, não é a totalidade da igreja. É uma teoria. É uma das teorias. Glória a Deus. E diz aqui: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um por si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Aleluia! O Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoraram ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Glória a Deus. Depois no capítulo 5 nós vemos, glória a Deus, que havia um livro, aleluia, na mão do que estava assentado sobre o trono, com 7 selos selados por dentro e por fora. Pronto, no capítulo 6 a abertura dos selos. Para tu teres uma noção que no capítulo 4 não é mencionada a igreja sequer. Não é falado de igreja. Não existe igreja aqui como um todo mencionada no capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Aramanai, Suriandas, Néria. Não existe, irmão. Aleluia. Então cuidado com as heresias. Glória a Deus. O povo não sabe nem o básico da língua portuguesa. Não sabe que a primeira pessoa do singular é eu. A segunda é tu. A terceira é eles. A terceira é ele. Portanto, a primeira pessoa do singular é eu. A segunda é tu. A terceira do singular é ele. A primeira pessoa do plural é nós. A segunda é vós. E a terceira, eles. Aleluia. Aqui, no arrebatamento do capítulo 4, versículo 2, não diz que serão arrebatados. Não diz eles. E logo serão arrebatados, plural. Mas diz, e eu fui arrebatado. Fui arrebatado, e implicitamente está a primeira pessoa, que é o eu. Amém? Então, isso é uma heresia que é ensinada em muitas igrejas, por muitos teólogos e muitos pregadores e muitos católogos, e até alguns homens bem intencionados. Alguns, pela sua misericórdia, aceitaram a Cristo. Deus tem um chamado, mas que em escatologia estão metendo os pés pelas mãos e levando muitos a errar e até a pecar contra Deus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, a palavra igreja singular, se referindo à igreja que será arrebatada, não existe em nenhuma ocorrência em Apocalipse. No lugar da palavra igreja singular, referindo-se... Perdão, no lugar da igreja singular, a palavra singular, temos a palavra igrejas para se referir, glória a Deus, para se referir a todas as igrejas e a todos os cristãos, ou seja, a igreja que será arrebatada.
E esta palavra igrejas plural aparece em várias vezes. Aparece, glória a Deus, ela aparece em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Glória a Deus. Então, esta palavra igrejas plural, ela se refere numa ocasião, aliás, perdão, em 3 ocasiões, em Apocalipse 1, 4, Apocalipse 1, 11 e no versículo 20, em 3 ocasiões se refere às 7 igrejas da Ásia. Mas depois tem aqui igrejas plural se referindo à igreja de Cristo, como um todo. Em várias outras ocorrências, em Apocalipse capítulo 2. Glória a Deus, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus, Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencer, dar-lhe a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse 2, 23. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Glória a Deus. Ricanta la masteria na lamaia. Apocalipse capítulo 2, versículo 29. Glória a Deus, aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, é a mesma palavra. Apocalipse capítulo, e depois o mesmo teor no versículo 13 do capítulo 3. No versículo, aleluia, e finalmente no versículo 22. Vou ler a do 20. Vou ler a partir do 19, porque é muito interessante. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepende, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Ao vencer-lhe, concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, antes do capítulo 4, a palavra igreja se referindo singularmente ao corpo de Cristo não existe. Existe se referindo singularmente a igrejas locais. Há a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2.1, há a igreja de Esmirna, em Apocalipse 2.8, há a igreja de Pérgamo, em Apocalipse 2.12, há a igreja de Teatro, em Apocalipse 2.18, há a igreja de Sardes, em Apocalipse 3.1, e há a igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3.7, e finalmente há a igreja de Laodiceia, que são as 7 igrejas da Ásia. Agora, então não existe a palavra igreja em todo o livro do Apocalipse singular para se referir à igreja de Cristo que será arrebatada como um todo. Mas existe a palavra igrejas plural em várias ocorrências que eu aqui mencionei. Em 8 versículos. Corrigindo em 9 versículos. Glória a Deus. Porque também existe em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, que vamos ler em 9 versículos. 9, que é o número do Espírito Santo. Diz assim, aleluia. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Agora o versículo 17. E o Espírito e a esposa diz, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porquê é que eu li o 17? Porque fala de esposa. A esposa é a noiva. Então em Apocalipse, embora não exista a palavra igreja singular para mencionar a igreja, existem outras palavras e outro conjunto de palavras para se referir aos cristãos que serão arrebatados. Aqui no versículo 17, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, do capítulo 22, fala do quê? Fala de Arabandagai, esposa. Glória a Deus. Versículo 17, esposa, que é a igreja. Glória a Deus. Então, meu irmão, estamos aqui a provar por A mais B. Glória a Deus. Estamos aqui a provar por A mais B as heresias que estão sendo ensinadas nas igrejas. Glória a Deus. Aleluia. Então é assim, entre o versículo 22 do capítulo 3 e o versículo 16 do capítulo 22
não é de facto mencionada a palavra igrejas, plural, se referindo ao total dos cristãos salvos, que são a igreja de Jesus Cristo. Aleluia. E isso não significa, nem prova, porém isso não significa nem prova que a igreja esteja isenta dos eventos apocalípticos mencionados entre os capítulos 4 e 22. Não está. Não está. Glória a Deus. Não está isenta. Não está isenta. Não está de facto isenta. Não está de facto isenta. Agora nós vemos aqui em Apocalipse capítulo... Glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 6. Em Apocalipse capítulo 6... Diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que haviam de ser mortos como eles o foram. Então aqui é os cristãos... Aqui em Apocalipse 6, do 9 ao 11, os cristãos que irão ser mortos pelo amor de Jesus Cristo e pelo testemunho da palavra de Deus. Pelo amor da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. São os mártires, glória a Deus. Aleluia. Vemos aqui, então aqui está os cristãos. Estão aqui os cristãos. Em Apocalipse capítulo 7, do 9 ao 17... E depois destas coisas olhei e eis aqui uma grande multidão. Esta grande multidão são cristãos, conforme tu vais ver, porque em Cristo não há judeu nem gentio, a qual ninguém podia contar de todas as nações. Então não é só de judeus. Não é uma grande multidão de judeus que serão arrebatados depois da grande tribulação. Não, é uma grande multidão de judeus e de gentios, de todas as nações, de homens e mulheres de todas as nações, e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono. Então estavam no céu, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todo o sempre. E um dos anciãos me falou a quem? A João, dizendo... Aleluia! Dizendo a quem? A João: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Portanto, o ancião perguntou a João: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu quem? João, disse-lhe a quem? Disse ao ancião: Senhor, tu o sabes. E ele quem? O ancião disse-me a quem? A João. O ancião disse a João: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro está assentado, aliás, que está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Então, muita gente não aceita que aqui sejam os cristãos, porque estes cristãos só aparecem no céu depois da grande tribulação. Eles passaram, eles suportaram, eles perseveraram até ao fim durante a grande tribulação e foram arrebatados depois da grande tribulação e são de todas as nações e aparecem no céu. Glória a Deus. Então nós vemos aqui a igreja, meu irmão. Vemos também no capítulo 8, aliás, vemos também que do capítulo 8 ao 11 são trombetas de juízos. Aí a igreja não é mencionada, porque Deus nos livra da ira vindoura. Temos que esperar a Jesus que vem desde os céus e nos livra da ira vindoura. Jesus jamais nos prometeu que nos livraria da tribulação vindoura, mas Jesus promete livrar a igreja da ira vindoura. Então nós vamos ser salvos da sua ira, da sua punição. Glória a Deus. Então o capítulo 8 ao 11 fala das 7 trombetas de juízos. E aí a igreja já está lá no céu na glória. Aleluia. Agora vamos aqui para o capítulo 12. É assim, para tu entenderes Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 11, está em ordem cronológica de eventos.
E do capítulo, depois tens que dividir em dois, é como os evangelhos, há 4 evangelhos, e o Apocalipse deveria ser lido como se fosse 2 Apocalipses, embora seja um, não estou dividindo que há 2, mas devias ler do 1 ao 11 e depois do 12 ao 24 e comparar onde é que casa no tempo, porque do 1 ao 11, no final do capítulo 11, tu vês que chegou ao fim a 70ª semana de Daniel, os 7 anos que erradamente os teólogos chamam de grande tribulação. Ou seja, a 70ª semana de Daniel chega ao fim. Mas no capítulo 12 volta para o século I. Porque no capítulo 12 fala que é vista uma mulher vestida do sol no céu, com a lua debaixo dos seus pés e com uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, esta mulher estava grávida e com ânsias de dar à luz. Esta mulher aqui é Israel. E ela deu à luz um filho varão. E quando deu à luz o filho varão, o dragão tentou matá-lo. Quando é que isto... O dragão tentou matá-lo através de Herodes, que mandou matar todas as crianças em Belém, Efrata, de 2 anos para baixo, procurando matar o rei de Israel, aquele que queria ser o rei de Jerusalém, o Messias prometido. Glória a Deus. Sharamandaya, Suriandas Néria. Mas não conseguiu matar. E Deus arrebatou o Messias. O Apocalipse 12:5 é o arrebatamento individual de Jesus, aquele que há de reger todas as nações com vara de ferro. Não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Então, no capítulo 12, volta ao século I, volta para trás no templo. No tempo. E o que é que diz no versículo 11? Aleluia, canta lá. Vamos ler o 10 ao 11. E ouvi uma grande voz no céu, porque houve batalha no céu. Esta batalha vai acontecer antes da grande tribulação. Esta batalha vai acontecer antes do anticristo ter poder para reinar por 42 meses, porque o dragão dará o seu poder à besta para reinar 42 meses. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Oh, glória, aqui fala de cristãos. Mais uma vez a igreja é mencionada, não com o nome de igreja, mas por nome, a glória a Deus, Arabandarabacantarabasteria, de irmãos, glória a Deus. Versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui estão os cristãos. Quem é que guarda os mandamentos de Deus? E quem testemunha de Jesus Cristo? Os cristãos. Então não é os judeus, é os cristãos. Em Cristo não há judeu nem há gentio. Ambos são um só povo. Deus derribou a barreira de separação que havia entre judeus e gentios. Bem clara esta palavra, meu irmão. Ora mandaia. Apocalipse, glória a Deus, capítulo 13. Versículo 7 ao 10. E foi-lhe permitido fazer guerra, o anticristo, aos santos. E venceu. Quem são os santos? São os cristãos. E venceu-los e deu-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação, e adoraram-na a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar à espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Quem são os santos? Os cristãos. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 14. Do 9 ao 13. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. São os cristãos e igreja, está aqui mencionada. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Aleluia. Agora tu vês o arrebatamento. No versículo 14 ao 16. E olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. É Jesus. Eis que vem sobre as nuvens e todo o olho verá. Aleluia. E tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa. A hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a foice à terra, e a terra foi cegada. Aleluia. Ora mandagaia. Aqui temos o arrebatamento que é paralelo
o capítulo 14, esta parte do arrebatamento, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 ao 17. É o arrebatamento da igreja. E por aí vai. No capítulo 15, também fala dos cristãos que foram arrebatados. E vi outro grande sinal admirável no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Portanto, a igreja é isenta das 7 trombetas de juízos e das 7 últimas pragas, que são as taças da ira. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta. Quem é que venceu a besta? Aquele que teve aqui na época da marca da besta, que estará aqui na época da marca da besta, e que não adorou a imagem da besta, nem recebeu o seu sinal na mão na testa. Esse vai ser vitorioso. Aleluia. Saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e quem não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Bem claro, ali já estão no céu, estão na glória. Apocalipse capítulo 17 também é mencionada a igreja. Aleluia, glória a Deus. Fala um pouco da retrospectiva, porque aqui fala da igreja católica, a grande prostituta, a igreja católica apostólica romana. Aleluia, versículo 6 do capítulo 17. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Qual é a igreja que está embriagada? Que matou milhões de cristãos durante as cruzadas e durante a Santa Inquisição, com torturas bárbaras, horrendas, satânicas, diabólicas, sádicas. Aleluia, com ódio horrível dos cristãos que não eram alinhados com o catolicismo. Foi precisamente a Igreja Católica Apostólica Romana matou os cristãos, os santos, a Igreja verdadeira, os cristãos que não seguem idolatria, as imagens, não cultuam Maria, não cultuam anjos, santos, arcanjos, querubins, serafins. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Versículo 13. E tem o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, e vencerão os que estão com ele. Quem é que estão com ele? Os cristãos, chamados eleitos e fiéis. Eleitos. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então é bem claro. Capítulo 18, versículo 24. E nela, nesta Babilónia, se achou o sangue de todos os profetas e dos santos, o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Portanto, a igreja sanguinária, a igreja estatal, a igreja que está assentada sobre uma besta, sobre o Império Romano, que é o último grande império, o Império do Anticristo. Glória a Deus. No capítulo 19, finalmente no capítulo 19, glória a Deus, finalmente no capítulo 19, fala do 1 ao 9, dos cristãos. E depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, são os salvos, que dizia: Aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta, a Igreja Católica, Apostólica Romana, da qual virá o falso profeta, o líder ecuménico mundial, que reunirá todas as religiões para adorarem o dragão, o Satanás, glória a Deus, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre, e os 24 anciãos e os 4 animais se prostraram e adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo Amém. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós todos os servos, e vós os costumeiros, assim pequenos como grandes. E ouvi também como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemos e alegremos e demos-lhe glórias e boas, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Aleluia. Foi-lhe dado que se vestido de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as palavras verdadeiras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. São os cristãos, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, até aqui o Senhor falou. Ficou aqui provado a falácia, não é? Porque eles dizem por aí que a igreja não é mencionada após Apocalipse 4.2. Mas será isso mesmo verdade? E que a igreja é arrebatada em Apocalipse 4.2 e que após o capítulo 4, entre o capítulo 4 e o capítulo 22, a igreja não aparece. Isso é mentira, e o pai da mentira é o diabo. Então fica aqui um estudo
para destruir a heresia teológica, heresia dos teólogos, heresia escatológica, amém? Um estudo para abrir a tua pestana espiritual, para te dar discernimento espiritual, aleluia. Fica aqui um estudo para te dar entendimento e abrir os teus olhos espirituais e o teu coração para a palavra. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Tu que ainda não aceitaste Jesus, saibas que Jesus morreu na cruz para te salvar. Voltará em breve para buscar um povo fiel, santo, lavado e remido. E tu que estás desviado, reconcilia hoje. Eu agradeço esta rica oportunidade. Amém.